E aí pessoal, tudo bem com vocês? O professor Thaler chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre as equações polinomiais. Quero comentar com vocês que basicamente o assunto de terceira série mesmo, tá? Ele está quase no final, tá? Depois a gente vai começar a rever alguns assuntos aí mais antigos, mas que no livro ainda está como sendo terceira série, mas que você já deve ter visto nos anos anteriores, certo? Mais tranquilo. Então vamos lá. Então equações polinomiais. A gente viu a parte de polinômios na aula passada, certo? E agora a gente vai ver as equações. Qual é a diferença, professor? A diferença, eu já vou voltar esse exemplo aqui, que o polinômios era nesse formato aqui, p de x igual a alguma coisa. Esse agora é assim, é equação. Equação é quando você tem alguma coisa igual a zero, tá? Então, essa aqui, por exemplo, é quarto grau, né? Lembra que a gente falou sobre grau do polinômio e tudo mais. Essa aqui seria uma equação de quarto grau, certo? É interessante falar também para vocês o seguinte, esse assunto aqui ele tem uma relação com a parte de números complexos, certo? Mas assim, eu vou focar na parte mais simples dele, porque não tem necessidade de chegar na parte mais complexa, dado que é um assunto que não cai no Enem, tá? Então a gente fica aqui na parte mais simples dele, certo? Mais tranquila dele. Então a gente começa falando primeiro da raiz, ou zero da equação. É aquele valor que resulta em zero. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Se eu chegar aqui e colocar x igual a menos 1, certo? Observe o que vai acontecer. Menos 1 aqui ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 2. Menos 1 ao quadrado sabe que dá 1. Mais com menos sabe que dá menos. 3 vezes 1 dá 3, mais 2. Menos 1 mais 3... 1 menos 3 que diga, menos 2. Menos 2 mais 2 resulta em 0, tá? Então, o menos 1, esse cara aqui é chamado de raiz. Raiz ou zero são sinônimos da função, certo? Então, raiz ou zero da função, esse menos 1 aí. Nesse caso aí, como é função quadrática, então ele pode até ter duas raízes, né, e tudo mais, a gente vai ver isso aí. A gente já começa vindo aqui para o item 3, certo? Que é o teorema fundamental da álgebra, tá? Quem for fazer, acho difícil, né, mas quem sabe, né? Se alguém for fazer matemática, vai aprofundar muito isso aí, tá? Toda equação polinomial, p de x igual a zero, onde n é maior, grau n maior que 1, ou seja, 2, grau 3, grau 4, grau 5, etc. em diante, admite pelo menos, ou seja, pode ter mais, tá? Mas no mínimo, uma raiz complexa. Olha o nome aí, raiz complexa. Esse assunto tá, como eu falei, ele está diretamente ligado a números complexos, tá? Mas a gente não vamos focar muito na parte complexa, tá? Vamos focar na parte mais real mesmo, ok? Mas ele é um assunto que puxaria também a parte complexa, tá? Beleza? Aqui é estou escrevendo ele de forma fatorada. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Eu posso escrever isso aqui, se eu quiser, assim, x mais 2 vezes x mais 1. Você pode até fazer o caminho de volta, esse vezes esse, você vai ver que vai dar nisso aqui. E aí, para você achar os valores de x, é só você pegar o x mais 2 igual a zero. X mais 2 igual a zero, passa para lá, x fica igual a menos 2, é uma raiz. E x mais 1 igual a zero. Passa para lá, x igual a menos 1. Pronto. Então, quando você tem as equações de segundo, terceiro, quarto grau, quinto grau, etc., você pode escrevê-las na forma fatorada, certo? Na forma canônica. São várias maneiras que podem ser escritas as equações. Ok? Pronto. Seguindo aqui, foi basicamente o que eu mostrei aqui. Eu mudei até só o valor, tá? Mas é basicamente isso. O exemplo é esse cara aqui, sua forma fatorada é essa aqui, tá? E o que eu vou cobrar para vocês na apostila são essas relações de Girard, certo? Girard ou Girard, aí é com vocês essa pronúncia aí, certo? Em uma equação do segundo grau, certo? A soma entre as raízes, tá? É menos b sobre a, e a multiplicação entre as raízes é c sobre a. Como assim, professor?
Digamos que eu boto aqui assim, ó. Tal. Certo? Se eu quiser somar as raízes, sendo R1 e R2 as raízes, poderia ser x1, x2, tá? Tanto faz. É menos b sobre a. Menos b, menos o menos 5, que é o b, sobre a, que é 1. Certo? Menos b sobre a, que é 1. Então, menos com menos aqui dá mais, certo? E aí fica 5 sobre 1, que é 5, ok? R1 vezes R2, que são as raízes multiplicadas. É C, que é esse aqui, né? Lembre-se que C é o termo dependente. É 4 sobre A. A é 1. Pronto. Para que isso aqui, professor? Agora, sim, para que isso aí? Isso aí é o seguinte. Me diga aí dois números que multiplicados de 4 e somados de 5. Aí você fala, alguém pode falar assim, 2 e 2, porque 2 vezes 2 dá 4, certo? Mas 2 mais 2 não dá 4. Aqui somado tem que dar 5. Então a opção tem que ser o que? 4 e 1. Porque 4 e 1, então é x1 é 4, x2 é 1. Como é que você sabe, professor? Veja, somados, olha, somados tem que dar 5, 4 mais 1, 5, e multiplicados tem que dar 4. 4 vezes 1, 4, tá? Então, é uma maneira de você descobrir sem utilizar, por exemplo, o Bhaskara aí, certo? Terceiro grau, você tem a soma dos 3, menos b sobre a soma 2 a 2, C sobre A, e a multiplicação dos 3 menos D sobre A. É de maneira similar a esse, tá? Então, por exemplo, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. Você está vendo que já é terceiro grau, porque aqui o grau maior é 3. Se eu quiser, por exemplo, x1 vezes x2 vezes x3, a multiplicação dos 3, que é que eu coloquei R, mas está no mesmo, esse R como se fosse esse x aqui, é D sobre A. Lembrando que D, pessoal, é A, B, C, D. D é o último. D é esse cara aqui, é 2, menos 2, e o A é 1. Pronto, dá quanto isso aqui? Menos 2, tá? Então, a multiplicação entre as raízes, você teria que descobrir ainda quais eram as raízes, né? Ele é dar menos 2, certo? Você pode fazer também a soma. x1 mais x2, vou botar aqui a soma. x1 mais x2 mais x3. A soma, pela fórmula, é menos b sobre a. O b é quem? Esse cara aqui, que está junto do x ao quadrado. Então, menos 2 sobre a, que é 1, né? Está aqui. Menos fica mais, 2 sobre 1, resposta 2. Pronto. Então, a soma das raízes tem que dar 2, a multiplicação entre as raízes tem que dar menos 2, certo? E assim por diante, tá? E aqui é 2 a 2, tem que dar C sobre A. Pronto, e aqui é do quarto grau. Pessoal, tem infinitos graus, tá? É sempre, se você observar, sempre vai aumentando uma letra. Primeiro, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo. Olha, negativo, positivo, negativo. Observe aqui, negativo, positivo. Ele sempre vai trocando, tá? Aqui, olha, B sobre A, C sobre A, D sobre A, E sobre A. Todo mundo tem o A embaixo. Já percebeu, né? Curiosidades aqui das equações polinomiais, certo? Pronto, B, C, D, E. Professor, se tivesse quinto grau, iria até o F. Então, a do quinto grau, a última aqui, a multiplicação, iria ser menos F sobre A, tá? Mas aí a gente praticamente mal vê. Aqui é só para vocês terem uma ideia sobre que podem existir equações de quaisquer graus, certo? Existem métodos de resolução, certo? Mas é algo já que é muito específico para um curso de exatas, muito específico disso, tá? Então a gente deixa para quem for seguir nas exatas se aprofundar nisso aí, ok? Então é isso, pessoal. Falei das equações de Girard, tá? Verifique aí direitinho com calma. A gente depois vai falar um pouquinho mais na sala de aula virtual. E é isso, ok? Valeu, até já já.